Olá, que bom estar aqui utilizando esse canal como instrumento para falar das boas novas de salvação, trazer uma palavra de paz, de alegria, de fé, de esperança. Quero justificar a minha ausência na postagem das lives devido eu estar muito exacerbada com o estudo do doutorado, muitas atividades, seminários, nós temos aí algumas pesquisas, artigo, produzindo filmes, e as atividades muito bem, assim, que eu posso dizer, bastante acirrada, né? Então, a gente ficou sem tempo de dedicar um pouquinho, nesse canal tão maravilhoso instrumento que é falar das boas novas de Jesus. Mas neste dia eu quero trazer uma palavra que está inserido no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13. Nós vamos tratar sobre a temática Cristo é a nossa esperança. Que maravilha! O povo anda às vezes desiludido, desesperançosos, sem saber o que fazer, como agir, mas neste momento eu quero trazer a palavra na temática Cristo é a nossa única esperança. Aleluia! Lá no livro de Romanos, capítulo 15, verso 13, diz assim: Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Olha que palavra maravilhosa, né? Vamos ler mais uma vez. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença. De todo gozo, da satisfação, da alegria, do prazer, né? Para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Aleluia. Vale dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, ela significa boas novas, né? O Evangelho significa boas novas de salvação. Nessa temática que eu quero trabalhar neste momento, falar sobre o reino de Deus, que compreende a justiça, a paz, a fé, o amor, a alegria e a esperança. Esse é o reino de Deus. Aleluia. E eu aponto neste momento Jesus, o único caminho. Jesus é a esperança eterna, é a salvação, é o libertador, é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta, é o Jesus que transforma, que muda. É dessa paz, nesse Jesus transformador, Jesus que transforma, que renova, que traz alegria. Aleluia. E eu quero trabalhar nessa temática hoje, para dar importância de nós acreditarmos em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Jesus, ele é a paz, ele é a esperança. Aleluia. Alguém pode perguntar, né? Será que há esperança para mim? Às vezes ele fez tantas coisas erradas, na qual trouxe várias consequências, várias desgraças, trouxe tantos prejuízos, e daí ele para e pergunta: será que há esperança para mim? É uma pergunta. Alguém às vezes encontra dentro desse contexto, sem acreditar nele próprio, sem saber se há ainda uma esperança, há um novo caminho, e ele pergunta: há ainda esperança? Mas neste momento eu quero apresentar Jesus, aleluia. Ele é especialista em transformar o homem, em mudar o ser humano e fazer tudo novo.
Nós às vezes bagunçamos sim a nossa vida, às vezes por tentar acertar e erramos sem perceber que erramos, sem perceber que estávamos na contramão, inconscientemente, e daí nós estragamos a nossa vida. E quando nós deparamos com os prejuízos, com as consequências, e aí colocamos às vezes a mão na cabeça e perguntamos: será que há, como se diz, a volta, né? Será que há conserto? Será que há esperança? Mas sim, há esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Apresento uma única pessoa, que é Jesus. Aleluia. É a nossa paz, é a nossa esperança verdadeira. A nossa vida só pode ter sentido se Jesus estiver conosco. Se Jesus estiver no controle da nossa vida, não depende do momento que passamos, da circunstância que estamos atravessando, mas nós temos a paz, a alegria, a esperança no vale. Aleluia, glória a Deus. E nós lemos agora em Jeremias, no capítulo 17, 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha que lindo, que maravilha. Bendito é aquele que confia no Senhor. Aleluia. Às vezes, nós encontramos alguém no nosso caminho e pensamos que talvez podemos confiar nele, podemos contar com ele. Mas eu digo, conta com Jesus. Jesus é o amigo que ele não, aleluia, ele não desampara. É o amigo fiel, é aquele que cuida, é aquele que zela, que cura as feridas, que alegra o coração. É esse Jesus maravilhoso, aleluia. Talvez você esteja passando por períodos tão desagradáveis, mas não desanime, pois o nosso Deus, ele quer estar tão juntinho de você. E nós sabemos que esse momento vai passar. Esse momento difícil, ele não é para sempre, ele não vai permanecer, mas coisas novas virá. Aleluia. Então precisamos acreditar nesse Deus da esperança. Aleluia. Nós sabemos que Jesus está voltando para buscar o seu povo e tudo isso vai acabar. Esses momentos de incerteza, de medo, de injustiça, de corrupção, tudo vai passar. E nós teremos uma vida com Cristo eterna. Aleluia. Existem momentos de sentimento muito forte, desesperança, falta de sentido na vida, como que se alguma coisa está fora da órbita, como se estivesse desajustado, estivesse errado. Quantos momentos deparamos com isso, né? Com as percas, nós deparamos com as situações que, às vezes, de angústia, de desespero, mas nós acreditamos que Jesus, ele é o nosso Deus, o nosso Consolador. Quantas vezes olhamos para nós e nem acreditamos mais em nós, achamos que nós não vamos dar conta, achamos que nós não somos capazes, nós fracassamos, mas às vezes até perde o sentido de viver. O que significa a vida para mim? O que significa viver diante dessas tempestades, dessas crueldades, dessas injustiças? O que é a vida? Nós podemos observar um exemplo, uma criança, quando ela começa a trocar seus primeiros passos, e o papai com a mamãe, às vezes coloca encostado na parede, fica próximo dela, dá a mãozinha e diz: venha, venha, que a mamãe está segurando, venha, venha, e ela caminha, porque você está segurando. Quando você coloca ela novamente, e aí começa a exercitar, ela caminhar sozinha, ela dá o primeiro passo, dá o segundo, e de repente ela cai. Mas ali, ela passa a ter um medo, ela passa a ter uma insegurança, que depois quando você retorna ela novamente, para começar a andar, a ensaiar novamente, ela fica com medo. Ela começa a chorar,
ela não quer caminhar, mas aí você motiva, vem, mamãe tá aqui, mamãe segura, e segura na mãozinha dela, e de repente você solta e ela continua andando, andando, de repente ela cai novamente. Mas de repente ela começa a andar, e daí de repente ela anda e já está correndo. O que foi que aconteceu com ela? Ela passou a exercitar, né, a coragem, a ousadia. Ela passou a acreditar que realmente a mamãe e o papai estavam ali e ela podia andar, que ela não iria cair. Então vejamos, o exemplo da criança. Ela cai, mas ela levanta e sobressai. E ela consegue sobressair, ela consegue aprender a andar. Ela aperfeiçoa essa caminhada dela. E assim somos nós. Nós somos suscetíveis a estar andando e de repente sentimos inseguros e podemos até cair. Mas a mão de Deus, ele nos levanta. A mão de Deus, ele nos segura e nos faz caminhar com confiança, com segurança em Cristo Jesus. É maravilhoso esse Jesus. Deus é maravilhoso. Nós sabemos que Deus, ele é o nosso baluarte. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. É quando nós estamos tão sozinhos e não temos, às vezes, com quem falar, com quem conversar, com quem compartilhar. Mas nós podemos dobrar o nosso joelho, olhar para o céu e clamar: ó Pai, olha para mim, tem misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. Eu estou aqui como uma criança que eu preciso ser carregada nos braços. E o Senhor prontamente, ele nos envia o socorro. Vejamos no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 e 41, ela retrata da questão de Pedro, né, quando estava no barco, diante daquele mar, diante daquela tempestade, daquela ventania. E a Bíblia fala que o Pedro, ele era uma pessoa experimentado na pesca, ele tinha experiência, ele tinha conhecimento, ele tinha estratégia. Então, assim, ele tinha tudo para que pudesse controlar aquela situação, né? A situação estava muito difícil, desesperadora, e Pedro estava ali tentando segurar, mas ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu ter equilíbrio, com toda a experiência, com todas as bagagens, né? Mas ele não conseguiu. Mas quando ele clamou por Jesus, Jesus, tem misericórdia, não deixa naufragar o barco, não deixa afundar. E Jesus prontamente repreendeu o vento e o mar obedeceu, e o vento obedeceu, a natureza obedeceu e o barco não afundou, porque Pedro tinha um amigo que era Jesus. Ele clamou por Jesus. E nós temos esse amigo que é Jesus. Nós sabemos que quando nós não damos conta, quando fuge da nossa possibilidade, a gente não tem controle da situação. Ah, sim. Mas tem um que pode fazer o que eu não posso fazer. Eu vou clamar por ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que lindo. Jesus é esse Deus tão grandão. É o Jesus das misericórdias, do amor, da compaixão, o Deus da justiça, o Deus da bondade, da misericórdia. É desse Jesus que eu estou falando neste momento. Ele é a nossa esperança. Com Jesus na nossa vida, tudo tem sentido. A vida vai tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vale lembrar que quando reconhecemos que somos incapazes, imperfeitos, não damos conta. Mas nós não estamos perdidos, não. Porque nós temos um que tudo pode, que é Jesus, o Salvador. Aleluia. Jesus quer entrar no teu barco. Jesus quer entrar na tua vida. Jesus quer entrar na tua família, no teu emprego. Jesus quer entrar com a providência divina, com a providência do céu. Ele é a esperança. Ele tem a solução para as nossas interrogações, para os nossos problemas. Vamos acreditar em Deus, vamos confiar em Deus. Ele pode nos ajudar. Aleluia. Convida Jesus. Jesus, entra na minha vida.
Jesus, entra no meu barco, Senhor. Entra na minha casa. Sinta-se à vontade, Jesus, na minha casa. Entra, Jesus, na minha casa. A minha casa é tua, Senhor. O meu coração é teu. A minha vida é tua. O meu ser é teu, Senhor. Entra, Jesus, no meu coração. Entra na minha casa, fica à vontade, Jesus, vai limpando o meu coração, jorra a tua água do teu Espírito Santo sobre o meu ser, vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não pertence a ti. Sinta-se à vontade, Jesus, na minha vida, no meu coração. Ai, como é maravilhoso quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Ele entra e faz morada na nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Ele é a nossa esperança. Aleluia. E com Jesus no barco vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Aleluia. Vejamos no livro de João, capítulo 16, verso 33, que diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que maravilha, que palavra linda, que palavra de um consolo, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. A paz é só em Jesus. A paz não está nas nossas riquezas, não está na nossa posição social, nas nossas conquistas, não está no dinheiro. A paz está em Jesus. Ele é a paz. Não importa o momento, a circunstância que você está passando, Jesus é a paz. Lá no vale, aleluia, lá no deserto, a paz. A paz, a alegria no vale. Com Jesus, sim, a alegria no vale. Vejamos um exemplo sobre a semente de mostarda. A semente de mostarda é tão minúscula, tão pequena, tão insignificante, que se ela pudesse olhar pelo tamanho dela, talvez ela diria assim: eu não vou fazer nada, eu não consigo nada, isso é tão pequena, tão insignificativo, não posso fazer nada. Ela é uma hortaliça, mas de repente ela cria uns ramos, umas folhas e uma árvore gigante. E quanta coisa boa ela pode produzir, né? Para que os pássaros possam repousar, né, sobre os seus galhos. Olha que coisa linda, a sombra, né? Podemos ser desfrutadas da sombra. Quantas coisas boas a árvore, né, da semente da mostarda, ela proporciona. E assim somos nós. Às vezes olhamos para nós, para dentro de nós, nós achamos que nós não somos capazes de nada. Achamos que somos vazios sem fazer nada, não dou conta de nada. Não, começa pelo pouquinho que você sabe. Começa a dar os primeiros passos, como o passo de uma criança, que daqui a pouco você está correndo. E daqui a pouco você está com um instrumento na mão do Senhor Jesus. Aleluia, para poder ajudar as pessoas. Começa do nada, começa com os primeiros passos e depois você vai ver a árvore gigante que você vai ser, o instrumento gigante que você vai ser no caminho de muitas pessoas. Isso é importante, a gente valorizar as poucas coisas que o Senhor coloca na nossa mão, porque do pouco o Senhor faz o muito. Basta nós sermos fiéis no pouco, né? Fiéis naquilo que o Senhor colocou na nossa mão. E o muito o Senhor acrescentará. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Eu amo falar desse Jesus. Aleluia. Eu amo falar das maravilhas do Senhor. Porque Ele conhece todas as coisas. Ele sabe como trabalhar. E às vezes nós perguntamos assim: como falar de paz, de esperança, né, em meio de crise, no meio de um mundo tão conturbado, diante de um mundo tão sujo, tão corrupto, com tanta falta de amor? Como falar de paz? Mas é aí que eu apresento uma pessoa, porque a paz está em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a paz. Aleluia. O mundo atual, de tanta insegurança, de tanto medo, essas mudanças tão bruscas, essa transformação que vem acontecendo dia após dia, e nós,
às vezes sem entender, né? Às vezes ficamos até um pouco assim sufocado, deprimido com tanta pressão do mundo, né? A cobrança, mudança brusca, da qual está fora dos parâmetros bíblicos. Isso às vezes até nos incomoda, nos traz angústia diante dessa situação. Mas nós sabemos que é nesse momento, exatamente, que precisamos ser instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento da verdade, instrumento da justiça, instrumento da fé, instrumento da esperança. Falar desse grande amor de Jesus, aleluia. Vamos usar, aleluia, o que Deus nos deu. Vamos usar os nossos olhos para olhar para o próximo, para olhar para as pessoas, para termos compaixão, para termos misericórdia, para podermos ajudar as pessoas. Vamos usar os nossos ouvidos para ouvir as pessoas. Quantas pessoas angustiadas que às vezes pega o celular para ligar para você, querendo uma mensagem, querendo uma oração, querendo uma palavra de motivação. Nós temos que estar postos para ouvir o gemido, a dor do próximo e ter sempre uma palavra de ânimo, ser realmente uma pessoa como instrumento na vida de outras, né? Que maravilha nós usarmos a nossa boca para falar desse grande amor de Jesus, amor incomparável, amor imensurável, amor sem medida. Nós precisamos abrir a nossa boca. É o instrumento que Deus nos deu para falar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é a salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Precisamos usar as nossas mãos para estender para o próximo e levantar, dar a mão amiga para levantar o nosso próximo. Nós não podemos negligenciar de ver alguém caindo e não estender a mão, mas a nossa mão foi feita não para empurrar alguém para o buraco, mas as nossas mãos foram feitas para nós estendermos ao próximo, para nós ajudarmos a caminhar. Vamos ser instrumento na mão do Senhor, aleluia. Vamos utilizar os nossos braços para abraçar, para acolher as pessoas. Quanto vale um abraço? Quantas pessoas são curadas por um abraço que você dá? É um abraço. Que custa um abraço para você? Um abraço. Tem pessoas, às vezes, que não tem um esposo para abraçar, não tem um filho para abraçar, não tem uma filha, convive com a família, mas ninguém dá-lhe um abraço. E quando você encontra com a pessoa e você dá um abraço assim, aquele abraço de Deus, aquele abraço do Espírito Santo de Deus, aquele abraço transmite uma paz, uma alegria, um consolo, e através daquele abraço, aquela pessoa é curada. Um simples gesto que você fez, que maravilha, que coisa linda, que coisa bela. É para isso que Jesus nos fez, para amar o próximo, para ajudar o próximo. Aleluia. Vejamos que muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas erradas. Colocamos esperança num carro novo, numa compra de uma fazenda, no dinheiro, na posição, em algumas amizades, e de repente nós estamos frustrados, porque tudo são falíveis. Mas o nosso Jesus não falha, ele é eterno. Então a nossa esperança precisa estar em Jesus, aleluia. Vejamos o que diz o Salmo 42 e o verso 11. Põe a sua esperança em Deus. Olha que maravilha, né? Porque você está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que palavra maravilhosa, né? Espera em Deus, porque está abatida, ó minha alma, não tem razão. Vamos entregar para Jesus. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Não devemos desanimar, mas sim por a nossa esperança em Deus e confiar no seu imensurável amor. Aleluia. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Como que eu posso ter esperança se eu não oro, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não tenho relacionamento com Deus, se eu não falo com Deus? Como eu posso ter esperança? Não tem como.
Nós precisamos levar as nossas petições em oração e súplica diante de Deus. E aí Deus, ele atende às nossas orações. Aleluia. Quando no caminho da vida o fardo é tão pesado, porque tem momento que você não consegue respirar. Tem momento que você diz, meu Deus, como está pesado, que fardo, que cruz pesada. E daí nós começamos a pensar, né? Esse momento de dificuldade, esse momento de luta, esse momento de batalha. Mas convém recordar, lembrar que ao nosso lado está o nosso companheiro, o nosso amigo fiel, o nosso amigo da esperança, que é o amigo Jesus. Aleluia. Ele está tão pertinho de nós. E isso é importante. É Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Ele pode tirar do nosso coração toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda frustração, todo fracasso. Ele tem poder de limpar o nosso coração e derramar abundantemente a paz, a alegria, o gozo da salvação na nossa vida. Aleluia. É desse Jesus que eu estou falando hoje. Aleluia. Ele nos alivia. Aleluia. Ele nos dá o bálsamo. Aleluia. Nesse amigo eu posso confiar, porque às vezes nós confiamos em alguns amigos, pseudos amigos, e eles podem nos selecionar. Mas o amigo Jesus, ele não desampara. Lá em Isaías diz assim que pode até uma mãe esquecer dos seus filhos. E aí a gente pensa, como que uma mãe pode esquecer de um filho que foi gerado, que ela carregou 9 meses na barriga, que ela amamentou, que ela cuidou? Como ela pode esquecer? Mas a Bíblia diz que ainda que ela esqueça, Deus não esqueça dos seus. Aleluia. Então, às vezes é bom a gente fazer uma avaliação da nossa vida, né? É hora de colocar na balança a maneira como temos vivido diante desse Deus, como é a nossa relação com Jesus, como é a nossa intimidade com Jesus. Isso é importante. Será que nós conseguimos administrar tudo aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós fazermos para Deus? É bom a gente fazer essa avaliação, né? Comecemos a avaliar o nosso relacionamento com Jesus, a nossa amizade com Jesus, como está a minha intimidade com Jesus. Isso é importante. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 19, o apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Para o mundo, a esperança é a última que morre. Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, a esperança nunca, nunca, nunca morre, pois ela jamais será frustrada. Aleluia. Diante dessa mensagem, que nós sejamos firmes e imbatíveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Está inserido lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Mais uma vez, sejamos firmes, imbatíveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Vejamos, aqui eu trouxe um texto da Margarete Fischbeck. Ela fala sobre o texto Os Pegados da Areia, né? Eu acho que muitos conhecem esse texto. E conta que a pessoa sonhou, né, que ele estava caminhando numa praia e juntamente com Deus. E ele percebia o passo dele e o passo de Deus. O passo dele e o passo de Deus. Obviamente, quando ele estava percebendo, ele estava muito feliz, porque ele sabia que Jesus estava com ele naquele momento. Então, apareciam na areia as duas pegadas, né? E ele ficava feliz, porque ele sabia que Jesus estava ali. Mas, de repente, ele começou a perceber que só tinha uma pegada. E quando ele olhava aquilo ali, era o momento mais, assim, difícil da vida dele, um momento de insegurança, de angústia, um momento de fragilidade, na qual ele precisava de Jesus ali junto com ele. E daí ele perguntou: Senhor, eu quis seguir a ti, Senhor. Tu prometeste ficar sempre comigo, sempre perto de mim. Por que me deixaste
tão sozinho. Olha que coisa linda, né? Mas nesse momento, Jesus respondeu para ele: meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegada, é porque eu precisei carregar nos meus braços. Olha que lindo. Então, às vezes, nós achamos que nós estamos sozinhos. Ah, Jesus, na hora mais difícil da minha vida, eu estou tão sozinho. E Jesus diz: não, eu estou te carregando nos braços. Vamos ficar com esta palavra. Jesus é a nossa esperança. Com Jesus, a nossa vida tem sentido. Eu quero agradecer que todos possam ouvir essa palavra, meditar nessa palavra e mudar o seu ponto de vista em relação a Jesus, que Ele é a esperança, Ele é a sua vitória, Ele é o teu socorro bem presente na angústia. Quando você não der conta, chama por Ele, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele entrar no teu barco, deixa Jesus te guiar, porque tudo vai dar certo. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Eu agradeço a todos vocês. Inscreva no meu canal, Aurimar Spalatti, né? Ali nós temos palavras vindo do trono da glória do Senhor para o teu coração. Nós preocupamos realmente com a vida. Precisamos ser instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. E a minha vida está na mão de Deus. Que Deus abençoe. Que tenha a paz de Cristo em tua vida. Em nome de Jesus. Amém.